encerrar essa semana na companhia do mineiro e na companhia dos mineiros lindos aí. Nandia tá mais loura, minha filha? Ô, Bela, cresci, né? Ficar Que diferente, fiz um linda. botox, clareei o cabelo pra poder receber o Manuel que tá chegando também. Aí o negócio complica. Não, gente, como torcedora, porque assim, o América tava deixando meus cabelos brancos. evento de gala, não é isso? ruga, Isso. que eu tô com esperança que O Fael vai ser falou que eu xerifão. tava acabada aqui por causa da América, deu uma... Aí eu dei uma recalchutada. Boa, Danda. Eu também, Fael. Isabel, Francis da Rejuvenesce, eu tô precisando de um botox também, porque... Francis, ajuda nós. Fim de semana, o Galo tem mais uma missão. Me apega a duas coisas. Jogo em casa, que os resultados são melhores, e o outro, que é o algoritmo. Se o Galo perdeu o último, empatou, perdeu, esse agora é vitória, velho. Rapaz, é igual a Matrix, né, velho? É algoritmo. Falando em Matrix e algoritmo, teremos em confronto dos dois maiores treinadores portugueses que já passaram aqui pelo Brasil, pós-JJ. Teremos Abel Ferreira contra Arthur Jorge, lá em São Paulo, Cruzeiro e Palmeiras. Tudo que promete para ser um jogaço, se Deus quiser, com o Você Cruzeiro viu a voltando com indireta vitória. na ex, que é o Jardim? Que foi Entendeu? Entendeu, né? Inclusive, nós vamos Entendeu? mostrar a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil já já. Adoro. Ontem a Vitória fez Minas Gerais feliz. Mas olha Toda só, Minas Gerais. vamos começar então, Fael, com o Atlético, agora com foco no brasileiro. Lauro Lopes vai falar pra gente um pouquinho. Daqui a pouco o Lauro Lopes ao vivo pra gente. Apenas 3 rodadas. É o que resta para o Galo até o intervalo da Copa do Mundo. Rondando a zona de rebaixamento, o time tem a missão nos próximos dias de evitar um cenário ainda mais dramático durante essa pausa do calendário. Além do Mirassol em casa no sábado, o Atlético vai enfrentar o Corinthians e o Vasco nesse período. As duas últimas partidas serão disputadas longe de BH. Com 9 pontos em jogo, a expectativa da equipe é aumentar o rendimento conquistado até aqui. No momento, o Galo tem apenas 40% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Em 15 partidas, o time soma 5 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Futebol, quando você tem uma sequência de vitórias, tem mais tranquilidade, tem mais confiança. Então acho que isso está faltando. A gente conseguir engatar 2, 3 vitórias para o time dar uma arrancada e as coisas acontecerem naturalmente. Assim, de forma natural, o elenco alvinegro vai lutando para evitar problemas do passado. Erros que fizeram o time brigar contra o rebaixamento nos últimos 2 anos. Lauro começa falando sobre o retrospecto fora de casa, que os 2 últimos jogos acontecem fora de casa, por isso é fundamental essa vitória. Não estou falando que vai perder, não, mas o retrospecto fora de casa, ano passado, na Sula esse ano, Copa do Brasil esse ano, Brasileiro esse ano, é terrível. Então esse jogo é muito importante. Então, Márcio, protestei aqui a semana inteira, cobrei de treinador, jogador, dirigente, só que a gente não pode abandonar nosso Galo. Isso aqui é sagrado pra gente. Isso aqui a gente não cogita abandonar. E por isso eu falo pro torcedor, estaremos na Arena MRV e principalmente aquilo que a gente tem feito nos últimos jogos. Protesta antes e depois, com a bola rolando, é apoio o Galo. Ô, Gão, Mineiro, um beijo pra vocês, que alegria estar com a Mineirada e com a bancada democrática, Fael, Nandinha e o Gão. Vamos que vamos, desafio importantíssimo. Cruzeiro nesse final de semana, pedreira, mas o melhor, jogo aberto, porque os dois times propõem jogo. Isso é muito bom, porque tem qualidade, então, a ser apresentada aí nessa partida entre Cruzeiro e Palmeiras. E o América pega aí o líder da Série B, né? O lanterna da Série B contra o líder da Série B. E aí eu vou dar uma de louca na escalação, daqui a pouquinho eu mostro pra vocês o que eu preparei pra esse Tô jogo. louca, dá certo. Você pegou o CRB, que estava em cima dele na zona de rebaixamento. Hoje nós teremos a Shakira, então, na escalação. Louca. Pode até dançar, Nandinha, que você leva jeito. Ô, Isabel, eu tenho me apegado ao retrospecto do Galo em casa. Dos últimos 27, 28 jogos, são só 2 derrotas, apesar de ter um número considerável de empates, mas é onde o Galo tem conseguido os pontos, já que tem um desempenho ruim quando sai de casa. Com a força da torcida, a gente vai vencer o Mirassol. Ô, gente, o que você tá rindo que eu falei que a Nandinha leva jeito pra dançar? Ela é boa pra dançar, Eu acho engraçado que você vai nos trem mal feito, aí você Leva apoia. jeito. Você já Agora, viu ela parecendo uma lesma, Vocês quando já joga viram sal, essa você joga pessoa- sal. Essa pessoa Ela que- do Instagram dela. Essa pessoa que vai aparecer aqui, eu não posso entregar o Lauro nos tempos de faculdade, Para, mas meu. dança tão bem quanto a Shakira, né, Laurinho? Mentira! Dança bem, o Lauro dança. Ó, eu desconheço essa informação aí, viu, Isabel Guimarães?
Mas, enfim, vamos deixar oculta, né? Caso eu tenha essa habilidade aí para dançar. Muito boa tarde a você, Bebel, aos amigos da bancada e a todo mundo que está assistindo ao Alterosa Esporte. Falando mais sobre o jogo de amanhã, deixando esses dotes artísticos de lado aí, como o Fael tinha falado, né, na abertura do programa, o Galo está precisando demais desse resultado, porque neste momento apenas 1 ponto separa o Atlético da zona de rebaixamento. O Atlético tem 18 pontos, e o Grêmio, que abre o Z4, tem 17 pontos. Então, um tropeço aqui na Arena pode complicar ainda mais a situação do Atlético nessa tabela do Campeonato Brasileiro. Sobre ingressos, os ingressos começaram a ser vendidos na última quarta-feira, com valores a partir de R$ 29,90 para quem é sócio torcedor. Oficialmente, o Atlético ainda não divulgou a parcial de vendas, né? Mas, pelo que eu apurei, até o momento não tem uma expectativa boa de público. Tanto é que o Fael está até aí, né? Pedindo esse apoio da torcida nesse momento que o Atlético está precisando para melhorar a situação no Campeonato Brasileiro. Antes de trazer informações sobre o time que deve jogar aqui amanhã contra o Mirassol, detalhes sobre a arbitragem. E a exemplo das outras partidas, a CBF divulgou apenas o árbitro deste jogo. É o Lucas Casagrande, que vem do Paraná, Bebel. Maravilha, Lauro. Daqui a pouco você volta com informações. Fael, aí não precisa nem de óculos para ler, não, mas tem planilha para o Lucas Casagrande? Estou tentando lembrar se ele apitou Galo e São Paulo ano passado ou esse ano, mas eu gostei de uma arbitragem dele e eu acho que foi contra o São Paulo, realmente. O Barba, na coletiva, ele fala sobre sentir nesse momento o calor da torcida. Ele fala, não é hora de apontar erros sobre fulano, ciclano, é nessa hora de abraçar o time. E eu vou reforçar aquilo que eu falei lá no meu pós-jogo no YouTube e que, inclusive, postei na minha rede social hoje pela manhã. Barba, há algum tempo você falou que estava em débito com alguns jogadores e que por isso ia dar uma minutagem maior. Para de inverter cenário. Não existe débito com jogador nenhum desse elenco. Os jogadores estão em débito com o Atlético. Nesse momento, está na hora de vocês corresponderem e não exigir da torcida, porque essa torcida sempre esteve com o clube. Quando estava em 14º na Série B, foi o maior público de todas as divisões, a melhor média de todas as divisões. Essa torcida que tem 10 vezes a melhor média de melhor público. Essa torcida que foi aqui representada em todo o Brasil, ao se falar sobre torcida, se falava sobre a massa do Galo. Não precisa convocar, não precisa exigir da torcida, mas essa torcida está machucada, essa torcida está ferida, porque teve jogador que desrespeitou o torcedor que estava no estádio, por uma relação de dirigente, de dono do clube, que houve um distanciamento por causa dessa administração, por causa de treinador que passa um, vem o outro e não consegue evoluir alguma coisa. Então está na hora de tentar inverter o cenário, como se o torcedor estivesse apontando o dedo e assumir que vocês estão devendo. Não é o torcedor que está em débito, vocês estão devendo muito. Tem jogador que fala no vestiário, estão falando da gente na imprensa. Não, cara, está falando pouco, a gente está batendo pouco. Eu comentei com amigos jornalistas aqui, esse jeitinho mineiro de ser parceirinho demais faz a gente cobrar pouco dessa administração, faz cobrar pouco desse time. Esse time está sendo pouco cobrado, você é pouco cobrado, Barba, e essa diretoria é pouco cobrada. A torcida vai estar lá, a torcida vai levar esse time nas costas, como sempre foi, mas está na hora de vocês entregarem um pouco mais para esse clube. Agora, sobre o Lucas Casagrande, ele apitou outro dia o jogo do América e Ponte Preta, até que ele fala que ele deu um cartão. Teve uma polêmica nesse jogo. Teve uma polêmica, porque ele dá o cartão amarelo e depois ele teria que dar o segundo e ele não deu. Que era do Cruzeiro, que exatamente, era para ser expulso. Foi quem fez o gol. E ele fez o gol, isso mesmo. Exatamente. E daqui a pouco, você falou de diretoria, pode ser, nós vamos mostrar uma possibilidade aí de um ex-jogador, talvez um cara que dialogue melhor ali no vestiário com os atletas para Vamos contar uma história de bastidores que ele me contou, então. Então, fechado. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vai embarcar a sorte dele ou o futebol que precisa aí de ajuste, segundo o Fael, para essa próxima partida.
Ô Bel, o Atlético treina hoje à tarde na Cidade do Galo. É a última atividade do time antes da partida contra o Mirassol aqui amanhã na Arena. Pensando no Campeonato Brasileiro, o técnico Eduardo Domingues tem 2 retornos garantidos, né? O Lianco e o Alan Franco, eles estavam suspensos e não enfrentaram o Botafogo na última rodada do Campeonato Brasileiro, aqui mesmo na Arena MRV. O Barba ainda tem outras situações que precisa se preocupar e esperar o retorno, principalmente do departamento médico. Por exemplo, ele aguarda os retornos de 2 jogadores que são considerados titulares, o Juan Tressoldi e também o Vitor Hugo, o meia. O Tressoldi vem se recuperando de uma torção no tornozelo e o Vitor Hugo, o meia, de um edema na coxa. Ainda tem outros detalhes, né? O Gustavo Scarpa com uma torção no joelho e o Bernard com um trauma no pé ficaram de fora da última partida, do último compromisso alvinegro e também estão nessa situação aguardando, né, a atualização do departamento médico atleticano. Hoje, após esse último treino do Atlético lá na Cidade do Galo, o Galo deve trazer informações novas sobre essa turma aí, né, que aguarda para retornar oficialmente aos gramados e aí detalhes que podem de fato influenciar na escalação do técnico argentino e também do técnico de Caratinga, que eu sei que daqui a pouco traz informação aqui no Alterosa Esporte. Maravilha, agora o Fael vai escalar, né, Faelzinho? Nascido em Raul Soares, para deixar claro. Ó, eu estou esperando realmente essas incertezas de departamento médico, porque liberado aqui para jogar seria o Juan, e se foi o Van Roman, eu acho que ele segura muito o Natanael e o primeiro volante, porque a primeira missão é parar de sofrer gol. Nos últimos 40 jogos, em apenas 7 o Atlético não tomou gol. Isso é absurdo, vindo de um treinador principalmente, não é só o período do Barba, vem desde o jogo contra o Sport do ano passado, esse trecho, de um treinador que a gente esperava que consertaria esse ponto. Então, eu não voltaria com o Franco, mesmo ele estando à disposição, mas sei que é o preferido xodó dos treinadores e que eu certamente estaria no time titular, mas eu ainda insistiria no Pérez. E, gente, não é o suprassumo do futebol, não, eu sei. Eu tô indo, é realmente porque quem tá pior, eu tô cortando o time. Eu não tô falando que é o suprassumo do futebol, que são craques, não. Beleza? Aqui no meio também, voltando o Vitor Hugo, você tem uma articulação, um trabalho de bola melhora demais a criação. A minha grande dúvida é se ele viria com o Minda, que não, repito, não, aquilo que eu falei no último jogo, não é tanto de ponta, ele navega bem pelos lados aqui e não colocaria o Vitor Hugo de ponta. E Coelho, por causa de desgaste, que ele cita na coletiva que o Coelho viria com esse desgaste, o Minda prega muito rápido, para a turma que gosta de videogame, ele solta os turbos já na primeira volta e acaba o turbo depois. Talvez seja melhor ficar com uma carta na manga, já que não está 100% e que cansa rápido, usa uma parte do jogo, substitui e coloca o outro e de repente reforça essa marcação, blindando um pouco mais o meio-campo. É o que eu faria. Bel, não acredito que seja o que o Barba fará. Beleza, e daqui a pouquinho o Gão também vai escalar, Nandinha também. Mas ela, por gentileza, aí sim definidos os times que avançam para as oitavas de final da Copa do Brasil. Mas aí também eu preciso fazer um comentário, porque depois de um dia de provocação em que o Flamengo vem falar que o Leonardo Jardim pediu cair, que ele sai eliminado para uma Copa do Brasil, aí é muito bom, né? Meus amigos flamenguistas aí, como a Lu, por exemplo, o Luzão também, o Alex, a galera... Abraço pra vocês aí, viu, gente? E aí estão os times, né, que vão aí pra a próxima fase. Eu entendo o que você falou ontem, que time que quer ser campeão tem que pegar qualquer um e tem que bater de frente, eu concordo. Eu entendo o seu raciocínio. Mas você tá doido pra pegar o Vitória? Ano passado, quando saiu o Flamengo, era o favorito da Copa do Brasil. O Galo foi lá e eliminou o Flamengo. Só que eu pensei sempre assim, fica aquela, um tempinho a mais pra arrumar a casa. De repente vão chegar reforços, até encaixar e tal. O Galo hoje... apresenta um dos piores desempenhos do Brasil. Não está pronto para enfrentar nenhum dos times da Copa do Brasil. Mas é a chance, essa janela, é a chance do Galo escrever uma nova história no segundo semestre e partir para o time. Mas vou te falar uma coisa, viu? É muito melhor você pegar um time dos grandes do futebol brasileiro, que vão propor jogo, vão tentar encarar de frente, do que você pegar um time que não tem tanta tradição e pode colocar um caminhão na frente do gol e aí faz um gol e você não precisa mais O Galo ganhou buscar. do Flamengo no Maracanã ano passado, na Copa do Brasil, mas eu repito, nesse momento, se de repente viesse um time ali que está focado em outras situações, eu ia agradecer. Se o Fael quiser
uma dica aí, o Leopoldo Siqueira tem aí do Alfa XL, porque o menino tá pra baixo. Passa o Alfa XL pro Reinier, Leopoldo. Plano A para a gerência de futebol alvinegra, Rafael. No post dele, ele até fala sobre um nome, pedindo dica pro torcedor. Eu coloquei até o Fábio Santos, que também é um cara muito respeitado no futebol, tem esse espírito de liderança, mas o Guilherme também tem. O Guilherme, ele foi treinador, ele vem trabalhando como treinador há algum tempo, muito tempo do Marília, ele passou por Amazonas, entre outras equipes, e manteve um elo, um vínculo com o Atlético desde que deixou o clube. Eu lembro do período do Luxemburgo em que ele fazia um estágio antes de iniciar realmente como treinador, fez estágio aqui um tempo, e eu tive a oportunidade de almoçar com o Guilherme uma vez, participar de uma entrevista também, e ele me contou sobre diversos casos, diversas histórias, inclusive o Alexandre Calil, quando queria contratar o Adriano Imperador, foi o Guilherme que intermediou, foi na casa dele e quando saiu, ele bateu nas costas do Calil e falou assim, hoje ainda vai atrás de outro, que esse aqui não quer mais nada não. Pela postura, largadão e tal, não teve uma postura que parecia que tinha interesse realmente em atuar pelo Galo naquele momento ali. Então, de bastidores, o Guilherme sempre teve esse vínculo com o Galo. O torcedor vai falar sobre um erro dele em 2004, que já fazem 22 anos. E tem muita gente que foi presa em 22 por crime grave e não está solto aí já. Eu acho que a pessoa não tem que arrastar esse peso por todo o tempo. Foi uma referência nos anos 90 para o clube ali. Eu acho que, analisando pelo profissional, seria uma boa, porque o Galo hoje precisa de comando dentro do vestiário. Seu coração azul, Guilherme.